Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Acabamos a nossa curta temporada de férias e retornamos com tudo. Vamos continuar o nosso livrinho abençoado, Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda na segunda parte, capítulo 6, e vamos tratar hoje da questão 249 seguintes. Vamos juntos? Então Kardec pergunta assim aos espíritos: o espírito percebe os sons? Sim, percebe até aqueles sons que os sentidos grosseiros do homem não podem alcançar. Olha que interessante. Nós sempre que estamos aqui na materialidade, nós temos os limites naturais da materialidade. 249A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu corpo espiritual, assim como de ver? Porque se vocês lembrarem questões anteriores, a gente queria entender se quando espírito precisamos dos olhos físicos para ver. Claro que não, né? Se vê com o corpo todo. Aqui ele está perguntando, e ouvir? Precisa do ouvido também? Naturalmente vocês já sabem a resposta, né? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está encarnado, as percepções externas apenas lhe chegam através dos órgãos correspondentes a essas percepções, não é? Entretanto, quando estão desencarnados, as percepções deixam de estar localizadas. Mesmo porque, né, gente, quando nós estamos na erraticidade, nós temos um corpo perispirítico, né? Então, nós não temos mais esses órgãos da forma que temos aqui enquanto encarnados, né? Com suas respectivas funções. Não há mais essa necessidade. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Respondem os espíritos. Os espíritos elevados apenas veem e ouvem o que querem. Já os espíritos imperfeitos veem e ouvem mesmo contra a sua vontade, aquilo que pode ser útil ao seu aperfeiçoamento. Lógico, como já evoluído, temos a capacidade de sintonizar aquilo que nos agrega, não é? Quando conta-se em muitos livros da literatura espírita, né, que falam que quando os espíritos estão ali numa vibração um pouco conturbada, né, que chegam os espíritos de luz, eles sequer conseguem ver. Naturalmente veriam, não veriam? Mas não. Eles só veem quando esses espíritos mais evoluídos se fazem visíveis a eles. Então, quanto mais evoluído, pode escolher. Quanto menos evoluído, vai ver e ouvir tudo que for importante. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Quer se referir à música dos homens? Perguntam os espíritos. O que ela representa perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra pode dar uma ideia. Uma está para a outra como o canto selvagem está para uma melodia suave. Deu uma esculhambada na nossa música aqui, né? Ele está dizendo, olha, a música, o espírito é sensível à música? Sim, mas não é essa música, né? É uma música mais angelical, uma música de harmonias completas. O que mais próximo a gente tem aqui na Terra, acho que é a música clássica, né? Mesmo assim, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a música da Terra, porque ainda não é possível a eles compreender outra mais sublime. A música para os espíritos tem encantos infinitos, devido ao alto desenvolvimento de suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Vocês lembram que no nosso lar tem uma passagem que estão todos ao redor de um lago, lá em nosso lar, ouvindo, né, a música clássica sendo tocada? Não é? Estão todos ali sorvendo aquelas energias, né, salutares, decorrentes daquela harmonia perfeita. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Respondem os espíritos. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com a capacidade que tenham de apreciá-las e compreendê-las. As belezas da natureza dos diversos mundos são tão diferentes que estamos longe de conhecê-las em sua totalidade. Os espíritos elevados percebem as belezas do conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Quando a gente olha assim, você imagina, né? Se nós somos espíritos, estamos encarnados, mas somos espíritos. Se nós já ficamos assim, completamente embriagados com a beleza da natureza, qual de nós, olhando uma bela imagem, não fica feliz, não vibra numa vibração diferente, não é tocado por uma imagem linda?
Hoje mesmo pela manhã eu cheguei aqui ao escritório e o sol estava nascendo. Uma beleza. Agora é uma escolha também, né? Da gente olhar, ter olhos de ver, né? De olhar pela janela, ver o sol nascendo. Isso é uma das belezas mais maravilhosas do mundo. E muitas vezes a gente está sempre correndo que não dedica, né, um momento da nossa vida para essas maravilhas naturais que nos alegram o coração. 253. Os espíritos sentem as mesmas necessidades e os mesmos sofrimentos físicos que nós? Os espíritos respondem: os espíritos conhecem nossas necessidades e sofrimentos, porque já passaram por elas quando estavam encarnados, mas não as sentem materialmente, porque são espíritos. Né? Nós temos efetivamente questões diferenciadas. Então, por exemplo, se nós estamos aqui na materialidade passando por uma doença de cunho físico, enquanto desencarnado, essa doença não tem a capacidade, por exemplo, de destruir o nosso perispírito, né? Então nós estamos aqui, estamos passando por um câncer, uma doença séria, né? E desencarnamos, então essas dores, vamos dizer, essas complicações do corpo físico, né? Nós não levamos para o perispírito, né? Nós temos a lembrança daquela sensação, mas a sensação em si, a realidade daquela doença e daquelas relações diretas com o corpo físico, não mais. 254. Os espíritos sentem cansaço e necessidade de repouso? Então tá lá na espiritualidade, fica cansado ou só a gente aqui que fica com burnout trabalhando para lá e para cá? Não sentem o mesmo tipo de cansaço que os encarnados. Consequentemente, não necessitam de repouso corporal, uma vez que não possuem órgãos cujas forças precisam ser repostas. Porque é por isso que a gente dorme, né, gente? A gente dorme para recompor a energia dos nossos órgãos, limpar, efetuar uma harmonização e limpeza nos órgãos, não é? É necessário, enquanto encarnados, desse período de descanso. Mas enquanto desencarnado, não, porque a gente não tem esses órgãos, a gente não tem que, por exemplo, fazer uma digestão alimentar, né? Não tem essa necessidade. Então, só isso aí já gasta muita energia nossa. Então, não tem essa necessidade, né? É isso que ele está dizendo aqui. No mundo espiritual, o espírito não permanece em atividade constante. Isso, para ele, pode ser considerado como um repouso, né? Ele tem períodos de estudo, períodos de reencontro, períodos inúmeros, né? Ele não age de maneira material, sua ação é toda intelectual e o seu repouso é de ordem moral. Ou melhor, existem momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e ele não se fixa em um objeto determinado. Esse instante é, para ele, um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo físico. O tipo de cansaço que podem sentir os espíritos está na razão direta da sua inferioridade. Assim, quanto mais elevados forem, menos repouso lhes será necessário. Né? Imagina Jesus Cristo, né? Um espírito puro, co-criando com Deus. O tempo todo, está trabalhando o tempo todo, né? Jesus não precisa descansar. Ele já é completamente evoluído, completamente puro, né? Não possui mais essa vibração mais densa, digamos assim, não? Perfeito. 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Aqui é importante uma observação, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a questão da doença do corpo, mas as doenças da alma, essas são mais complicadas, né? Então, todas as questões que ao longo da vida foram objetos ainda da nossa falta de evolução de virtude, né? Essas sombras que a gente não trabalha, né? Não quer reconhecer, não trabalha, às vezes alimenta, tudo isso tem uma consequência. E os espíritos falam inúmeras vezes isso, que muitas vezes estamos preocupados com essa dor e doença do corpo físico e que ela nem se compara, nem de longe, né? Com o verdadeiro sofrimento na erraticidade que é de cunho moral. 256. Então, por que alguns espíritos se queixam de frio ou de calor? É devido à lembrança que guardam do período que estiveram encarnados. Algumas vezes essas lembranças são tão dolorosas quanto a própria realidade.
Na maior parte das vezes, é uma comparação que fazem para descrever melhor a situação em que se encontram no mundo espiritual. Quando se lembram do corpo físico, experimentam a mesma sensação de quem tira um casaco pesado e por algum tempo ainda tem a impressão de estar com ele. Essas percepções, né? É muito comum as pessoas falarem assim, mas a pessoa, sei lá, morreu queimada, ela não vai ter essa percepção no plano espiritual, e o fogo, né? O frio, estava num lago, sei lá, sofreu um acidente no lago, morreu no lago congelado, então ela vai estar congelada. Então, não tem corpo físico na espiritualidade. O que existe é o perispírito, né, que é semimaterial, não é igual ao nosso corpo, nosso duplo etéreo, nosso corpo físico, não é. Tem o mesmo formato, mas tem outra composição. Então, sempre que essas percepções físicas forem percebidas pelo espírito, é de uma forma de lembrança. O espírito em si não está com frio, não está com calor, não está com dor, o espírito não. Agora diz que as questões morais, essas sim. Essas doem e machucam no plano espiritual quando não são bem trabalhadas aqui, enquanto estamos a caminho. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!